Fala pessoal, Explorando FIIs, primeiro vídeo dessa série que eu gostaria de fazer aqui para esse canal que eu acabei de criar. E assim como vocês podem aprender comigo, eu também aprendo com vocês. Eu peço para comentar, para curtir, se possível. E já peço desculpa de antemão, porque o microfone não tem muita qualidade, mas assim que começar a pingar os dividendos, a gente compra um novo, tá certo? Uma pequena apresentação de fundamentos básicos em fundos imobiliários, né? FIIs, o significado da sigla FIIs é Fundos de Investimento Imobiliário, que uma gestora gere, cujo portfólio é focado apenas em ativos imobiliários, né? O portfólio dele é voltado para imóveis, seja também para dívida com credores imobiliários. E nesse estilo de investimento imobiliário, você não compra propriamente um imóvel físico. Você compra uma cota de um fundo imobiliário que ele que vai comprar diversos imóveis ou também algumas dívidas de lastreada com imóveis, como LCIs, LCAs, CRAs e CRIs, e através dele você vai investir e ter um pedacinho daquele terreno ou daquele shopping ou até mesmo daquela dívida. Na data de hoje, nós temos 466 fundos listados na B3. Para um melhor entendimento, eu deixei aqui um pequeno gráfico para ilustrar como que funciona os fundos imobiliários. Uma gestora cria um fundo imobiliário e ela começa a vender essas cotas no mercado secundário. Suponhamos que seja 100 cotas no valor de R$ 10, totalizando R$ 1.000, apenas como fictício, para melhor entendimento. Então, 10 investidores, cada um compra uma cota desse fundo imobiliário, cada um contendo R$ 100, cada cota de R$ 100, e através dessa cota, esse fundo imobiliário vai comprar imóveis. Por exemplo, muita suposição, pessoal, ele compra uma casa por R$ 1.000 e chega no final do mês, essa casa que está sendo alugada, ela gere em torno de R$ 100 de aluguel. Esse R$ 100 será dividido entre os investidores que recebem dividendos dessas cotas. Ou seja, 10 investidores a R$ 100, cada um receberá R$ 10 ao final de cada mês. Como eu havia dito, o fundo imobiliário ele constrói ou investe no imóvel. Esse imóvel firma alguns contratos de aluguel com lojista ou até mesmo com pessoas físicas, a depender do fundo imobiliário, que paga aluguel para esse fundo imobiliário. Mensalmente, 95% dos lucros dos fundos imobiliários tem que ser para investidores. Apenas para entendimento, pessoal, como que funciona um fundo imobiliário? Ele pega o dinheiro dos para melhor entendimento, pessoal, como que funciona esse fundo imobiliário na prática? De uma forma bem resumida, o fundo imobiliário é criado e ele é dividido entre cotas. As cotas são distribuídas entre os investidores que querem fazer parte daquele fundo imobiliário. E eles pagam por cada cota que é comprada. Com esse valor, o fundo imobiliário ele utiliza para investir em algum imóvel, seja um shopping center, por exemplo, uma laje comercial, um galpão. E esse imóvel ele firma contrato de aluguel com um lojista, com pessoas físicas, e através dos aluguéis pagos, ele retorna para o fundo imobiliário que distribui mensalmente aos investidores. Temos na legislação que o fundo imobiliário ele deve dividir mensalmente, perdão, ele deve distribuir semestralmente 95% dos lucros para os investidores. Mas normalmente cada fundo imobiliário distribui mensalmente essa renda, que é justamente porque quem investe em imóvel já tem aquela percepção de que o aluguel é pago mensalmente. Então, os fundos imobiliários, a fim de facilitar essa questão, eles fazem isso, eles pagam mensalmente. Mas isso daí é mais para facilitar para o investidor, porque o investidor gosta. Porque, na verdade, pela lei, semestralmente que o fundo imobiliário deve dividir esses lucros. Eu criei aqui uma simulação. Imagine que existe um fundo imobiliário que é o EFI11, que ele tem 10 mil cotas por um valor de R$ 100 cada, totalizando um capital de R$ 1 milhão. Ele faz a aquisição de 10 imóveis
por um valor médio de R$ 100.000, com um aluguel médio de 0,6%. Aqui eu vou aprofundar bem levemente com a taxa de vacância de 90%. O que seria essa taxa de vacância de 90%? É a taxa de ocupação que tem esse imóvel. Eu até gostaria que vocês desconsiderassem esse 90%, porque na verdade a taxa de vacância é de 10% e a taxa de ocupação de 90%. Ou seja, dos 10 imóveis que há nesse fundo imobiliário, um deles está desocupado. Tem que levar isso em conta no momento de fazer os cálculos de quanto que você vai receber. E até para você saber se esse fundo está sendo bem gerido. Porque se a taxa de vacância se encontra alta, o gestor está fazendo alguma coisa, é o momento de mercado, o que está acontecendo? É bom para você, é mais um indicador para você pensar dentro da sua estratégia. Então vamos lá, para você calcular o dividendo por cota. Você pega o número de imóveis, vezes o valor médio, vezes o aluguel, vezes a taxa de vacância, dividido pelo número de cotas. No exemplo nosso, esse valor seria de 0,54 centavos. Supondo que João tem 100 cotas do EF11, o rendimento mensal do João será de R$ 54. Ou seja, ele vai ter investido em torno de R$ 10.000 para ter uma renda mensal de R$ 54. Aprofundando um pouco mais, existem normalmente três tipos de fundos imobiliários que os especialistas gostam de definir. Os fundos de tijolo, em geral, eles investem em empreendimentos físicos, que seriam fundos imobiliários que investem em shopping, em galpões logísticos, em hotéis. Existem fundos imobiliários que investem até mesmo em funerárias. Então, a gente chama esse fundo de tijolo justamente para fazer uma equiparação com a realidade, né? Que é enxergar um tijolo, um empreendimento físico. Eu dei um exemplo aqui do HGLG, que até por sinal um investimento muito bom, um fundo imobiliário muito bom, onde ele tem, aqui são apenas alguns das localidades onde ele tem imóvel. Ele tem em Vinhedo, São Paulo, em Betim, Minas Gerais. Aqui está o tamanho do imóvel, quantos locatários que tem, é um imóvel monoinquilino, uma vacância de zero, ou seja, se tem um imóvel a vacância está zero, então ele está sendo alugado, sem inadimplência, ou seja, o pessoal está pagando certinho. E o peso dentro do portfólio, ele tem um peso alto, deve ter um aluguel alto também, até pelo tamanho do imóvel. Então ele tem um peso de quase 10% em cima desse fundo imobiliário, um peso considerável. Aqui vamos falar um pouco de outro tipo de fundo, que é o fundo de papel. Fundo de papel são títulos de dívidas lastreadas no mercado imobiliário. Mais um exemplo aqui, que é o Canip 11, que é o Quineia Índice de Preços. É um fundo de papel. Ele emite e compra dívidas. Aqui tem uma securitizadora que tem a emissão de uma dívida da série 182, o número de cotas e qual que é o valor, 305 milhões, que é essa dívida que está comprada com esse true securitizadora. São 104 ativos apenas nessa quineia. O fundo de papel, normalmente a gente não quer apenas diversificar, nós queremos pulverizar, queremos que ele tenha muitos papéis em carteira de dívida, porque se você tiver um calote, esse calote não pode ser sentido pelo investidor. Se tem uma dívida, se ele compra uma dívida lastreada no mercado imobiliário que está compondo 10% da carteira desse fundo imobiliário, pode ser que seja um risco, porque se esse ativo der errado, 10% de calote no fundo imobiliário é muita coisa. Até para o nosso bolso é muita coisa, então o investidor fica pé atrás. Agora, se ele tem 100 dívidas, 100 lastros em dívidas, se um deles der calote, vai sofrer uma interferência de 1% apenas na carteira. Então, é um percentual que dá para outras dívidas, outros investimentos compensarem. Então, o que a gente quer nesse tipo de fundo é realmente uma pulverização. E por último, dentro dessa linha que nós vamos explorando, é fundos de fundos, ou seja, fundos que compram cotas de outros fundos imobiliários disponíveis. Aqui eu vou dar o exemplo do RVBI 11, que é um fundo de fundo. Você vê que ele está com fundos imobiliários
Ele tem 662 milhões, 76,8% da carteira em fundo imobiliário. Porém, ele também compra CRI e CRA. Ele também compra dívidas, que estão em torno de 21,3%. Disponibilidades, que é o caixa que ele tem para comprar oportunidades ou para pagar o próprio pessoal, está com 26 milhões, ou seja, 3%. E também tem um passivo, esse fundo imobiliário ele está com uma dívida, né, o passivo seria a dívida de 10,1 milhões, porém representa 1,2% da carteira total, aparentemente está controlado, ainda não entrei para fazer uma análise melhor. Pessoal, nesse primeiro vídeo seria mais isso mesmo que eu queria passar. E como falei no início, assim como eu posso ensinar um pouco para vocês, também queria que vocês me ensinassem nos comentários e fico esperando um feedback, tá bom? Agradeço a audiência.